Pam, pam, pam. Bem-vindo de volta, estamos de volta, igual o programa de televisão, né? Vamos lá, vamos com muita paciência. Quem estiver indo e voltando, obrigado pela compreensão, pelo companheirismo, né? Oi, Keiko, novamente. Vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor. A Dani, né? Tô abusando da paciência, da boa vontade, da fome de vocês. Está na hora do almoço, vai sair o que aí, hein, de almoço? Mas tem essas limitações, né? Se a gente quer falar em Moçambique, vamos ter paciência, né? Mas é bem diferente, né? Essa odontologia. Às vezes a gente acha que a nossa odontologia é limitada. Na verdade, a gente tem muito dentista aqui, né? Mas dá vontade de querer colaborar para a odontologia evoluir nesses países, para a parte de prevenção, principalmente. É uma dó. Eu, particularmente, fico com o coração partido quando hoje ainda tem paciente que quer extrair um dente, paciente jovem, que é um paciente que tem recurso, ele quer extrair o dente de qualquer maneira, né? É terrível. Parará. Sim, mandar as perguntas pela caixinha é boa, mas acaba que o pessoal, Dani, não está muito acostumado com isso, sabe? E eu acabo até conseguindo acompanhar. E a odontologia de prevenção do Brasil, a gente está muito à frente nisso, né? A gente está muito à frente. Tanto é que a geração é a turma de 20 anos, de 15 a 20 anos, de 20 a 25, já não tem tanto o índice de cárie tão elevado mais, né? Já está bem reduzido. E nesses países isso está um pouco atrasado. E também tem países mais desenvolvidos que a gente que não é tão estabilizado como no Brasil, né? Lembrando, quem não tem o paciente de jovem, né, com iPhone no bolso, que na hora que vai falar que vai tratar o manhendo, ele acha caro, né? Na hora que vai tratar o manhendo, pôr uma peça no dente ou um bloco, acha caro, fala, extrai. Eu, particularmente, não extraio, tá? Eu não gosto de extrair, só em último caso mesmo, tá? Em último caso, mas eu falo, vai procurar um recurso aí, cara, né? E isso é muito comum na odontologia popular aqui no Brasil, né? Vamos tentar com a simpaticíssima. Simpática pra caramba. Vamos lá, Clarice. Que Deus nos abençoe a nossa conexão. Vai dar certo. Olá, nós. Bem-vinda de volta. Sim. Aí, tá legal agora, novamente. Vamos lá. Vamos continuar. O pessoal vai voltando aí. Você estava falando que, então, os atendimentos não tem tanta prevenção. Mais extração, mas só que essa cultura já está mudando. Sim, com certeza. Já está mudando. E como eu, às vezes, até comento com alguns colegas, com os meus estudantes mesmo, que nós, os dentistas, é que temos essa obrigação de mudar a mentalidade do nosso paciente. Nós é que temos que mostrar para ele os prós e os contras de não correr por uma extração. Por exemplo, eu não faço extração até esgotarem todas as possibilidades de tentar convencer a pessoa. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? Por exemplo, em alguns locais, na área do sistema de saúde, no sistema público de saúde, nem sempre tem todos os materiais. Então, aí o que acontece? A pessoa, o próprio profissional prefere extrair porque não há condições para dar andamento ao tratamento. Isso. E aquela pessoa, às vezes, também não tem condições para dar andamento ao tratamento, para procurar o setor privado ou para procurar um centro de saúde, que seriam os centros de saúde, que tenham melhores condições para fazer o tratamento, para fazer um tratamento endodôntico, por exemplo. Então, quando são essas situações, infelizmente não tem como. Aí acaba sempre naquela mesma história de ter que perder dentes, né? Mas aos poucos vai mudar. Vai mudar. Temos que ter esperança. E como você disse, é a classe odontológica que tem que partir da classe odontológica, né? Atendimento odontológico aí é acessível para todas as classes
ou é bem restrito aos mais ricos? É caro. Vamos convenhar que é caro, é muito caro. Uhum. Para a maioria da população é muito caro. Se não tem aqui são as seguradoras, mas se não tem um plano de saúde, é um pouco mais difícil a pessoa pensar em tirar uma parte do seu salário para tratar de dentes. Uhum. Então, é muito complicado. Por isso que a maior parte da população que não tem muita condição, né, para poder tratar de dentes, pagando os valores que se cobram aqui, eles preferem ir para os centros de saúde e lá fazem os tratamentos, né? Porque nos centros de saúde, na maioria das vezes, não se cobra. Perfeito. É isso que eu ia perguntar, que era complemento. E acesso à odontologia pública, centro de saúde, é possível ou também é muito restrito? Assim, tem uma fila enorme? É possível, é possível. Existem as filas, mas não é nada assim impossível, né? É possível sim ter o acesso. Tá E certo. o acesso é diário, então os tratamentos são feitos diariamente. Se no centro de saúde for possível fazer as restaurações, são feitas, mas pelo menos na cidade onde eu estou, especificamente onde eu estou, os nossos centros de saúde ainda não têm condições, por exemplo, de fazer um tratamento endodôntico. Uhum. Eles Ah, fazem mas isso restaurações, até aqui no fazem Brasil extrações. também. Até no Brasil, alguns. Para fazer uma Pois endo é, é uma trabalheira danada, uma fila de espera, que o dente acaba indo para o espaço pois é, nessa espera. nessas pernas. Uhum. E nesse período, então, vamos falar do coronavírus, da Covid-19. Nesse período, está tendo atendimento aí ou os atendimentos odontológicos estão suspensos? Então, neste momento, bom, primeiro, antes de chegar aí, talvez falar um pouco como é que está a situação, né, especificamente, Uhum. para poder explicar como é que está. Então, neste momento foram detectados 10 casos positivos até o momento, desde o dia 22 de março. Temos 10 casos positivos e aparentemente um caso já em recuperação destes 10. Nenhuma morte, pelo menos, né? Mas aí o que aconteceu? A partir do momento, dias antes de ter sido confirmado o primeiro caso, o presidente da República decretou que todas as escolas seriam fechadas e todos os eventos que tivessem mais de 300 pessoas também deveriam ser cancelados. E então, isso, pelo menos esse decreto dura por pelo menos 30 dias. E depois daí vamos ver o que vai acontecer. Mas a partir do dia em que foi detectado o primeiro caso, reduziu-se o número de pessoas em eventos para 50, somente 50 pessoas. E, claro, neste momento já estamos com o estado de emergência declarado, porque já estamos na fase 3, se não me engano. Estamos com estado de emergência, onde boa parte dos estabelecimentos, principalmente estabelecimentos de lazer, sejam restaurantes, bares, cinemas e tudo mais, tudo isso deve estar fechado. As únicas coisas que ficam abertas, assim, por mais tempo, pelo menos das 6 até as 17 horas, são os supermercados e farmácias também. Né? Nada pode passar além das 17 horas. Deixa eu ver se era isso. Sim. A pergunta que me fez primeiro qual A foi? parte odontológica e o consultório que você atua aí em Moçambique, está tendo atendimento ou está suspenso? Então, por enquanto ainda está tendo atendimento, sim. Mas o atendimento é rotativo. Né? É rotativo. Por exemplo, não ficam todos os dentistas no mesmo Uhum. período. Evita-se pelo menos ficar com a sala de a recepção cheia, né? Tenta-se pelo menos marcar os pacientes em horas mais espaçadas, justamente para evitar que tenha uma aglomeração ali de pessoas na recepção. Né? Uhum. Claro, na parte do EPI é necessário que tenha. Começou-se a utilizar as máscaras N95, uma outra similar também, e não estamos a usar a viseira, eu não sei qual é o nome que vocês dão aí, eu esqueci, que é aquela Sim, maior. tá tendo tudo quanto é tipo de nome. Segue viseira mesmo. Pois é. Então, não estamos a usar a viseira por enquanto,
né? E o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde, tanto para o público como para o privado, é que deve-se atender somente urgências. Sim. Só urgências. Mas Casos mais... só que já é comum na sua rotina só atender mais urgência, né? Mas, gente, Justamente só, isso que só dando uma acontece. pausa aqui, a Dani até fez uma pergunta. Todo mundo, é só eu que acho esse sotaque gostoso demais? Esse sotaque seu é muito gostoso de ouvir, essa mistura do português de Portugal com a adaptação do Pois nosso é. português, é bem gostoso aos ouvidos. A Dani está perguntando se o isolamento aí está sendo total ou parcial, só o distanciamento. A ordem é ficar em casa, quarentena, ou está sendo tolerado um certo distanciamento? Então, por enquanto ainda estamos na fase do distanciamento social. Ainda estamos no distanciamento social. Diferente de alguns países, por exemplo, como a África do Sul, que é a nossa vizinha aqui, que já está em lockdown, que é a quarentena mesmo, tipo, fecha tudo, todo mundo dentro de casa. Nós ainda não chegamos nessa fase. Por enquanto, só estamos Uhum. com distanciamento social. Mas a Então, população está com a uhum, rotina sim. normal, indo para a rua, só não tem muito comércio, né? O comércio reduziu, a população ainda continua nas ruas. Um e outro, claro, não vou dizer que está da mesma forma, que o tanto de pessoas que andavam na rua ainda continuam, claro que não. Mas uma diferença que nós apresentamos cá em Moçambique. É muito difícil dizer para as pessoas ficarem em casa. Uhum. Por quê? A maior parte da população depende, ou melhor, o seu ganha-pão é diário. Uhum. Né? É a Sendo minha. diário, é muito difícil dizer que, ok, vamos colocar todo mundo dentro das casas e todo mundo vai acatar. É muito complicado. Claro que, É, infelizmente, corremos o risco de chegar nesse ponto. Se entrarmos na fase 4, fecha tudo. Mas, mesmo assim, as pessoas, claro, o número de pessoas nas ruas reduziu, mas ainda temos essa sim. componente que vai É ser muito porque difícil colocar todo aí mundo dentro de casa. tem muito ambulante, tem muita feira, né, para o pessoal Sim, sim, comprar as sim. Temos coisas. mercados informais também, sim, E sim. continua funcionando normal, ou só para a venda de alimentos? Não, os mercados informais, formais também, desculpa, eles continuam a funcionar, só que com aquele horário que eu havia falado antes, das 6 às 17, que foi o estabelecido pelo governo. Uhum, A partir das 17 horas, ninguém mais fica nas ruas. Né? Só que, uhum. claro, que continua, vai continuar, pelo menos por enquanto. Né? E o exército, o governo, a polícia aí, não está tão rigoroso quanto na Angola? Ainda não. Nós ainda não chegamos naquela fase, ainda não está. Tá, Ainda não ok. está. Mas claro que já foi decretado que a polícia já tem que prestar um pouco mais de atenção, porque, por exemplo, se alguém estiver na rua fora daquele horário e não em que nós sabemos que os mercados não estão abertos, as farmácias não estão abertas, e a pessoa está a andar pelas ruas, com certeza a polícia é obrigada, ele já tem esse poder de interferir. Uhum, entendi. É Sim, um toque de entende? recolher mesmo, né? Só que deve dar outro nome aí. Toque de É. recolher, meio toque de recolher, ainda não é o total. Tá certo, tá certo. Agora, voltando aos atendimentos, né? Basicamente, teve alguma orientação do governo? Teve alguma cartilha que foi passada para os profissionais da área da saúde? Algum antisséptico para passar para o paciente? Um bochecho? Alguma orientação que mudou a sua rotina ou não? Bom, como orientação do Ministério da Saúde, tivemos ali os bochechos com peróxido de hidrogênio, a 1%, pelo menos. Fazer esse bochecho antes dos atendimentos. E também o que eu havia falado há pouco tempo, que somente atender os procedimentos de emergência. Só os Uhum. procedimentos de emergência que devem ser atendidos. E tem alguma ação do governo aí que está. Porque, vamos supor, muita informalidade, mas o governo já se posicionou que vai ajudar a população
em alguma ajuda financeira, suporte para empresários que estão fechando comércio, restaurante, ou você não sabe disso ainda? Não, por enquanto nada ainda foi declarado, né? Como ainda não estamos naquela fase, posso assim dizer, crítica, onde tudo fecha, então ainda não se declarou nada. Por enquanto só foi declarado estado de emergência, onde esses estabelecimentos funcionam, mas com um horário mais reduzido. Uhum. Então, nada ainda foi declarado como um auxílio, até mesmo para a população. No caso de existir aqui um lockdown, onde fecha tudo, né? Ainda não se pronunciou nada sobre isso. Entendi. Vamos dar só uma atenção para o livro aqui, ó, que ele está falando da agora, ele mandou essa Uhum. pergunta, é a segunda vez, é porque não é o foco do nosso conteúdo aqui, mas vamos dar um suporte para ele. A esposa grávida com dor de dente pode extrair livro? É o seguinte, primeiro a gente tem que avaliar a intensidade dessa dor, né? Você vai conseguir medicar, né? Alguns anti-inflamatórios, antibióticos não pode tomar, mas tem que avaliar a necessidade. É importante também saber o período da gravidez, né? Tem período mais crítico, né? Quando está próximo, né? Acima de 32 semanas, já fica mais próximo do momento próxima das 40 semanas, do momento do parto, já fica bem de risco. E os primeiros meses também. Então, se tiver que fazer um procedimento, tiver entre o terceiro e o sexto mês, é mais seguro, mas também tem que ter muita cautela, tá? A medicação, inicialmente, é só paracetamol analgésico, mas você tem que procurar um dentista aí para poder orientar, né? Porque também dor de dente na gestação ninguém merece. Mas a prioridade sempre é o bebê, tá? É o que eu passo para os meus pacientes aqui, que o bebê é o primeiro, em primeiro lugar, tá? A mãe nós vamos preocupar também, tá? Mas senão a gente esquece do bebê e acaba tomando alguma atitude que venha prejudicar essa gestação. Ô, Clarice, me conta uma coisa. Quando você formou aqui no Brasil, você chegou em Moçambique e já foi logo atendendo ou teve que passar por alguma validação do título? Não, bom, eu cheguei no meio do 2016, em agosto de 2016, e na época, exatamente na época que eu cheguei, eles começaram a implementar o exame da ordem dos médicos. Porque o que que acontece? Os médicos dentistas, os odontologistas, eles estão dentro da ordem dos médicos. A ordem dos médicos é como se fosse o Conselho Federal de Medicina, né? Uhum, Então, só que nesse caso nós não temos ainda um Conselho Federal de Odontologia. O de Odontologia está dentro do de Medicina. uhum. Então, nessa época, eles começaram a implementar o exame da ordem. Então, eu tive que aguardar até novembro, mas depois, se não me engano, isso ocorreu em março de 2017, o exame da ordem dos médicos. Então, foi necessário eu fazer esse exame, só aí é que eles validaram o meu diploma. Uhum. Foi E uma necessário. pergunta, digamos que um pouco indiscreta, mas dentista ganha bem em Moçambique? Pois é. Poderia? Então, como é que eu posso explicar? Bom, é para fazer uma comparação com o Brasil? Não, na Por verdade, aí? sim. Tem um padrão de vida de acordo com a sociedade, com o padrão de vida, o parâmetro aí de Moçambique, né? O dentista, ele consegue ter um padrão de vida bom, excelente, aí em Moçambique? Bom, consegue ter um padrão de vida bom, vou dizer bom, sim, é Tudo bom. bem. E deixa eu Claro, te isso perguntar. depende do local onde a pessoa trabalha também, né? Vai muito de acordo com o local onde a pessoa trabalha. Tá certo. E deixa eu te perguntar. Tem muito médico, muito dentista, muitos profissionais da área da saúde que vão, que tem como destino a África para fazer algum trabalho, né, solidário e tudo. Você tem contato com esses colegas aí constantemente ou não? Na sua região nem, não tem tanta essa procura. Constantemente não, mas eu tive contato com o Dr. Estevão Molica, eu não lembro agora de qual cidade ele é,
mas ele faz parte do grupo Fraternidade Sem Fronteiras. Por acaso eu queria participar. Eles fazem um trabalho na cidade de Gaza, que fica na província de Gaza, desculpa, na província de Gaza, que fica no sul do país. E eu entrei em contato com eles justamente para poder participar, só que na época eu não pude porque iria começar a trabalhar, então não teve como eu viajar e ter com eles lá. E por acaso eu falei desse programa para uma amiga, minha amiga, uma grande amiga, que foi minha colega também na faculdade, e ela conseguiu vir para cá com o grupo da fraternidade e fez o trabalho humanitário lá na cidade de Choco, né, onde eles fazem. Isso. Assim, por enquanto eu vou observando os trabalhos que eles fazem. Não só Fraternidade Sem Fronteira, como também o Por um Sorriso, se não me engano, que está na região mais centro do país. Também eles têm trabalhos aqui, sim. É isso que eu queria ouvir o seu ponto de vista sobre esse trabalho humanitário, porque você é moçambicana, estudou no Brasil, né? Sabe a dificuldade que tem aí, que a odontologia está evoluindo, a parte preventiva. O que você falaria para os dentistas brasileiros que têm interesse em colaborar nesse crescimento da odontologia, da prevenção aí no seu país ou como os demais países da África? Como você vê a importância dessa ajuda? Então, o que eu achei muito interessante de todos os programas que eu fui pesquisando, que já existem cá em Moçambique, é que eles vão exatamente naquelas regiões extremamente necessitadas. Então, esse é o ponto mais positivo que eu vi desses programas, dessas ONGs, né? Que eles vão para aquelas áreas mais necessitadas, isso é extremamente importante. Porque lá, tudo bem, pode existir um centro de saúde ali próximo, mas nesse centro de saúde não existir um dentista ou não existir um técnico de stomatologia. Tudo bem que esse programa não está lá vou dizer assim, durante todo o ano, mas já faz uma grande diferença quando aparece, né? Porque eles conseguem atender as crianças daquela região, os adultos daquela região, então eles fazem a diferença, porque eles vão fazer palestras de prevenção e tudo isso, então é extremamente importante. E a parte de higiene bucal, vamos supor, deixa eu ilustrar. A população aí compreende a necessidade do uso do fio dental, da rotina de escovação de dente, a escovação dentária, ou a população da sua cidade tem mais esse conhecimento, mas como você disse, o país tem essa desigualdade muito grande, em alguns locais nem tem essa cultura. Sim, sim, então em alguns locais nem tem essa cultura, e não só, por mais que se fale para usar o fio dental, não é todo mundo que usa o fio dental, e é um artigo de higiene caro, posso assim Isso que eu ia dizer. Os perguntar. valores do fio Pasta de dental. dente, escova de dente, é acessível aí? Bom, pasta e escova são acessíveis, mas o fio dental já nem tá. O fio dental já nem tanto, porque uma vantagem que existe aqui em Moçambique, por exemplo, para quem mora no interior do país, é que nós aqui em Moçambique temos uma planta que nós utilizamos para fazer a escovação de dentes também. Que legal. Então, nós chamamos de mulala. Eu só tenho que procurar exatamente o nome científico, que eu esqueci agora. É isso que é mais legal. É uma planta que se usa justamente para escovar os dentes. E ela é extremamente eficaz. Tanto é que existem pesquisas que já falam dos benefícios da escovação feita por essa planta. Que legal, que legal. E para finalizar, o país aí, Moçambique, como é muito similar à Angola, né, é um país, a população mais jovem, não é isso mesmo? Sim, sim. Então, talvez também isso pode ser uma vantagem, né, no caso da propagação, para evitar a propagação da Covid-19, né? Você fala uma vantagem em ter muitos jovens? Porque o grupo maior de risco são os idosos, né? A partir do momento que o país é um país mais jovem, o índice de morte tende a ser mais baixo. Na live da Angola também, a gente fez uma certa comparação, porque o país também já está acostumado
a lidar com outros problemas de saúde pública, né? Que aí Com certeza, com certeza. acaba misturando. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Na verdade, eu acho que É, esse tema é muito abrangente. A gente precisa se só que, solidarizar. Oi? Pode não, falar. a Schaefer, acho que é A Schaefer Dani, Odontologia, deve disse ser que era babosa. baboso. Não, não é babosa, não, não. Babosa é o aloe vera. É uma outra planta. Eu posso mandar depois nas mensagens aqui o nome científico Manda assim. da planta. Mas Legal. então, o que é que acontece? Pelo facto de ter muitos jovens, existe um pequeno risco, né? Porque o jovem, ok, todos nós somos jovens, já fomos jovens, alguns, e o que é que acontece? O jovem acha que não vai pegar, não vai passar por isso, não terá doença e tudo mais, e continua saindo, continua fazendo a vida normalmente. Só que ele se esquece que tem pessoas idosas em casa, esquece que tem pessoas que apresentam algum problema de saúde, que seja, que seja predisponível a causar, para que a pessoa tenha o Covid. Eles se esquecem disso. Então, por isso mesmo que, por mais que não tenha sido instaurado ali a quarentena, mas desde que começou, desde que foi anunciado o primeiro caso cá em Moçambique, sempre o lema é o mesmo: fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em É, casa. Porque vocês jovens é que podem causar o problema para todos os outros, né? legal. Porque a Ah, maioria ainda continua saindo tranquilamente, como se nada estivesse a acontecer, mas eles não sabem que isso aí pode causar problemas até para os próprios pais, uhum. né? Então, Mas isso é um é pouco uma da faca de nossa dois gumes. cultura. Isso é um pouco. Aqui no Brasil também está assim. Eu vou te contar um segredo. Agora fala pra gente uma coisa boa. Vou falar de coisa boa. Quem quiser visitar Moçambique, o que nós vamos fazer aí em Moçambique? O que nós vamos conhecer? Quais que são as belezas naturais? Fala a parte legal. Vamos para os colegas Ok. dentistas poderem tudo ir para sua casa e você tem que hospedar todo mundo. Uhum, ok, então, de belezas naturais, temos muitas praias maravilhosas, lindas, 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 isto do norte ao sul do país, porque Moçambique é um país costeiro, toda a costa, toda a parte, uma parte do país é banhada pelo Oceano Índico, então tem praias aos montes. Temos áreas também, várias reservas naturais, né, para visitar. Uhum. A área, não só a parte das praias, mas como também no interior, né? Tem áreas bonitas, temos aqui locais com algumas cachoeiras, temos locais com reservas também. Uhum. Até a própria cultura também é muito bonita. Cada província, nós aqui chamamos províncias os estados, né? Por exemplo, estado de Minas, estado de São Paulo, para nós aqui são as províncias. Então, cada província tem uma pequena cultura, uma cultura diferente. Então, isso também faz parte, é o que gera a beleza do próprio país, porque dentro do próprio país nós conseguimos ter muita coisa diferente. As línguas de cada província também são É mesmo. diferentes, né? Que Uma e legal. outra se intercala, mas cada uma tem uma língua, pelo menos uma língua que seja a base daquela Oficial, província. assim, da província, né? A Sim, a língua característica. oficial, como fosse É, o dialeto oficial. deixa eu te Sim. perguntar, então me falem o nome das cidades mais bonitas. Igual a gente fala aqui do Brasil, a gente vai falar Rio de Janeiro. Não vou falar muito aqui, não, senão vai dar briga, né, com o pessoal que tá vendo. Mas Pois é, porque fala, cada um puxa para o seu lado, né? fala o nome de algumas cidades bonitas para a gente poder gravar esse nome assim. Quando eu for em Moçambique, eu tenho que ir nessa cidade. Ok, Pemba. Deixa eu anotar, Pemba que Pemba. fica na província de Cabo Delgado, né? Que tem as praias bonitas lá também. Deixa eu ver. Meio complicado, né? Porque senão daqui a pouco meus colegas também vão me esganar. Porque toda província tem uma beleza específica. Então tá bom, vou te tirar dessa saia justa. Todo mundo olha no Google e dá uma pesquisada, mas Moçambique é um país que vale a pena conhecer e vale a pena visitar. Com certeza, com certeza. Com Que certeza vale a legal. pena visitar. Porque, infelizmente, uma coisa que nós ainda observamos muito é que o que passa na mídia é só a parte ruim Sim. dos nossos países, né? Quando se fala de África, só fala da parte ruim, mas não é assim. Não é assim. Nós temos cidades bonitas, cidades totalmente constituídas aqui, né? Temos Uhum. áreas
verdes aos montes, mas não é nada daquilo que mostram, por exemplo, pobreza extrema. Claro, existem locais que estão onde se passa muita necessidade, isso com certeza existe, não vamos dizer que não existe, não vamos tapar Uhum. aqui de qualquer maneira, existe mesmo. Só que também temos o nosso lado bom, né? Do mesmo jeito que existe no Brasil, né? Tem um lado Uhum. onde existe muita pobreza, mas também tem um lado bom, né? Ah, é. Então, com certeza, é um local que eu aconselho as pessoas a conhecerem, é muito bonito, cada província tem a sua peculiaridade, a cultura é muito envolvente, as comidas também são totalmente diferentes, não tem comparação com as comidas da época, que são... Me É, fala um prato é, típico daí, me fala um prato típico daí. Ó, eu são cheguei aí, vários. eu cheguei aí. Qual que vai Ok? ser a janta que você vai fazer para mim? Ok, então, se você chegar aqui em Tete especificamente, eu vou Aham. fazer um prato que se chama um congue. Que é Ok, isso? em que consiste esse prato? São as miudezas do cabrito, acho que vocês chamam bode, né? Acho que Ô, para louco. vocês é bode. Ah. Porque aqui come muito cabrito. Na província de Tete, o cabrito é a carne que mais sai. É tranquilamente. Lá vem uma buchada de bode, então. Não, não, por acaso buchada a gente não come. É Buchada mesmo? não come. Ah. Não, então a gente pega as miudezas do cabrito, enrola na dobradinha do próprio cabrito e faz ali um refogado. É muito gostoso, sério. Pode parecer estranho, mas é muito bom. Acredito, E acredito. tem Ó. outros pratos também. E aqui no Brasil, agora meio-dia e 54, eu já tô com fome e eu te confesso que minha boca salivou, tá? Para muitos pode achar estranho, mas eu vou encarar isso. Eu vou fazer um combinado com você, tá? Espera passar essa Ok. confusão. Minha esposa tá grávida, o bebê vai nascer, o João Guilherme vai nascer. Quando tudo estabilizar, Ai, que bom. eu vou chegar aí em Moçambique, tá? De Tudo coração bem, tá mesmo, certo. tá bem? A Já Dani tem uma pergunta, casa aqui para você ficar. não, ó, eu sou pidão, eu sou entrão, tá? E eu levo presente. A vantagem é que eu levo presente. Só não arrumo a Uhum. cama. Olha! Aqui a Dani está perguntando. Questões de violência, né? Todo mundo tem uma visão Sim. da África, às vezes um pouco Uhum. distorcida, né? Como você disse. E na questão da violência, qual que é o conselho que você dá para quem vai visitar para desencanar um pouco disso, que não é assim como imagina? É lógico que tem os locais, o período. Como que é? Sim, sim. Tem os locais de período. Então, isso também eu posso dizer para você que depende muito da província. Tem províncias que são muito mais, não vou dizer perigosas, mas o índice de assaltos, por exemplo, é um pouco maior. Mas é o cuidado básico, por exemplo, que tem quando se está em BH. Eu vou falar de BH porque é a experiência que eu tenho, né? Uhum, Então, quando se está em BH, é o cuidado que deve-se ter, é o mesmo. Nada da bandeira também de ficar andando aí com a bolsa, né? Claro, que aí a uhum. oportunidade faz o ladrão. Mas não é nada tão agressivo a ponto de você, por exemplo, ficar preocupado que o carro está lá na rua, pelo menos aqui em Tete. Ainda não chegou nesses níveis, né? Da pessoa ter que se preocupar que o carro vai ser roubado na rua, assim, né? Só porque está lá. Não, ainda não chegou nesse nível. Não, e nem Aqui vai ainda está um chegar. pouco calmo, diferente da capital. A capital já, por ser capital A sua também, né? cidade Então, é litorânea ou não? não, não é litorâneo, é do interior. Quantos mil habitantes tem É do aí? interior. Mais ou Agora, menos. se não me engano, estamos com 2 milhões de alguma coisa. Ah, Por é aí. grande, então, é cidade grande. Por aí, acho que estamos na faixa, pelo menos de acordo com o censo que houve no, vamos em 2020, o censo que houve há pouco tempo, estava nos 2 milhões de alguma coisa, por aí. Aí agora são quase 18 horas, né? 6 horas da tarde. Isso. Quase E 18 cadê horas. o. Uhum. Não tem um pôr do sol aí pra gente fazer uma disputa com Angola? Não, já Ah, escureceu. Zé, não, já escureceu, o sol já se pôs. Ah, Se tivéssemos feito, acho que 1 hora antes ainda daria para ver. que pena, Ainda que daria para pena. ver. Então a Angola está na Pois frente é. nesse quesito, a não ser que você poste amanhã uma foto do pôr do sol e marque o dentista gestor, que a gente pode fazer uma enquete. Qual que é o mais bonito, tá certo? Ok, tá bom, farei isso amanhã. Combinado.
Olha, ô, Tá Clarice, certo. muito gostaria de agradecer. Olha, começou até a travar. Não trava, não. Estou agradecendo de coração. Você é simpaticíssima, tá? Adorei bater esse papo, né? Você tem essa veia mineira, né? Passou tanto tempo aqui em Minas. Eu só quero desejar muita saúde, muita prosperidade e que em breve, né? Eu vou colocar Moçambique aqui do meu destino. Ainda não conheço nenhum país africano. Em breve eu passaremos por aí, né? Vai minha esposa, vai todo mundo. Pois é. E se precisar de qualquer coisa do Brasil aqui, pode contar com a gente, tá? Ai, que bom. Eu é que agradeço também pela oportunidade para falar um pouco do meu país, da situação que está aqui. Né? Só tenho a agradecer. E, bom, já lhe convido, né? Mais uma vez volto a convidar. É meu convidado quando quiser conhecer Moçambique, né? E você não vai se arrepender. Isso eu tenho a certeza. Acredito que sim. Tá, em breve, a gente continua batendo papo. Não some não. O que precisar, pode contar comigo aqui, tá bom? Tá certo. Fica com Obrigada. Deus. Eu que Você agradeço, também. viu? Tchau, Tá, tchau, 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 tchau. pessoal. Que live gostosa, que live gostosa. Obrigado a todos. Agora vamos almoçar, né? Deixa eu ver que a criança tá chorando aí de novo, ó. Tchau, 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 Lorena. Tchau, Lívia. Obrigado pela indicação. Tchau, Patrícia. Tchau, Dani. Juliana que entrou. Aline. Vamos dar um oi para todo mundo. Gente, a live tá salva. Para quem viu só um pedaço, volta lá que é sempre bom a gente conhecer essa outra cultura, né? Esse intercâmbio está sendo muito legal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã tem Chile e Espanha, tá? Até mais.